Bom dia a todos. Prazer estar com vocês aqui. Obrigado ao IBRAM pelo convite. Hoje a gente vai ter um excelente papo, né, com essas feras aqui no assunto de gestão de segurança de processo. Acabamos de ter uma palestra muito inspiradora da Gilsa. Eu sou o Wagner da ArcelorMittal, né, e tenho a honra de mediar a conversa aqui com os colegas da Kinross, a Andrea está conosco, né, da CSN o Carlos, da Vale o Rafael Bittar e da Samarco o Helber conosco aqui. Tá? A gestão da segurança dos processos, né, tomou muita importância no setor, aqui no IBRAM, principalmente nos últimos anos. Tá? Mas como a Gilsa aqui comentou e a gente percebe, ele ainda é pouco conhecido nas nossas organizações. Tá? No evento aqui do IBRAM, no Exposi IBRAM, várias palestras falaram muito sobre saúde e segurança, sobre meio ambiente, sobre gestão com as comunidades, da relação com as comunidades. E o PSM, ele liga tudo isso. Né? A gestão de risco de processo tem uma abrangência que, às vezes, atinge as comunidades, às vezes atinge o meio ambiente e, certamente, é muito importante para a nossa gestão da saúde e segurança dos nossos colaboradores e os terceirizados que estão conosco. Né? Eu confesso que eu mesmo, né, só tive o conhecimento do assunto na Exposi IBRAM de Belém de 2023, né, em que teve um painel e eu, a partir dali, me apaixonei pelo assunto, comecei a tomar conhecimento, me envolvi. Né, e a gente percebe também pela palestra da Gilsa aqui que a indústria petroquímica e a Andrea estava me falando, a Andrea é uma das grandes colaboradoras nesse assunto do IBRAM, que a indústria também de energia atômica também evoluiu muito nesse assunto. Né? Tanto que a indústria petroquímica, a indústria química, criou o CCPS, né, que é o Centro de Gestão de Processos da Indústria Química. E hoje, para nós, uma grande referência. Né? Foi usada essa referência para que a gente pudesse criar, dentro da mineração, né, puxado pelo IBRAM e com o trabalho de vários colaboradores, vários associados, né, que estabeleceu aí 3 iniciativas dentro do assunto. Tá? A primeira iniciativa foi elaborar um guia definindo diretrizes para a implementação da gestão de processo da mineração. Né? Esse guia, gente, foi mostrado pela Gilsa. Para quem não conhece, né, é excelente referência para que a gente possa começar a entender o assunto, para distribuir o assunto dentro das nossas organizações e nos preparar e seguir uma cartilha para a implementação da gestão de segurança do processo nas nossas mineradoras. Né? Quem não conhece, ele está disponível no site do IBRAM, pode fazer o download, também procurar o IBRAM, que ele tem a distribuição do guia para os associados. Né? Outro item que foi criado também foi criar um núcleo de excelência. Para quê? Para compartilhar e desenvolver o assunto dentro da mineração. Então, isso continua, é um trabalho contínuo desse grupo. Eu sugiro a todos os associados que se interagem com esse núcleo, que tragam suas dúvidas, que tragam, vamos colocar assim, às vezes, boas práticas ou questionamentos com relação às dificuldades de implementar. E também houve um compromisso de criar um relatório, né, anual, tá? Que fosse trazer os resultados, que fosse trazer as boas práticas do setor, para que a gente pudesse também evoluir no assunto rapidamente. Então, eu entendo que esse guia, pessoal, vai nos trazer uma velocidade de trazer a maturidade da gestão de processos na mineração mais rápido do que foi feito nos outros setores. Né? Como a Gilsa bem colocou, a gente pode aprender pela dor ou pelo amor. Eu acho que a gente está trazendo aqui várias referências de setores importantes que a gente possa rapidamente evitar a dor maior no setor. Né? Agora, em 2025, né, nós estamos trazendo uma novidade, estamos trazendo as empresas para trazer um pouquinho mais do que eles estão enfrentando, como que eles estão implementando a gestão da segurança dos processos nas suas organizações, para que a gente possa ouvir alguns casos e que a gente possa entender e ganhar bastante experiência nesse aspecto. Né? Para não tomar muito tempo, já que o nosso tempo geralmente é curto, eu vou passar a palavra aqui para o Carlos da CSN,
né? Ô Carlos, eu queria que você começasse a trazer um pouco a visão da CSN no assunto e um pouco da sua experiência que você está sentindo aí na gestão de processo. Bom dia, pessoal. Primeiro, obrigado, Wagner, obrigado meus colegas aqui que vão me ajudar nesse nosso bate-papo. Para mim é um prazer, tem coisas na vida que realmente acontecem, né, por sorte, e eu tive muita sorte de ter bons professores, alguns deles aqui sentados hoje nesse tema, porque a minha jornada foi toda uma jornada mais operacional, vindo da logística, depois da mineração. E o primeiro contato com esse tema aconteceu por essa sorte, de ter colegas que vieram da indústria petroquímica, como vocês falaram, e tinham um conhecimento profundo sobre o tema, e me ajudaram demais a sair de um espaço onde talvez faltava efetivamente para mim muitos dos conceitos que hoje eu procuro aplicar. Então eu vou trazer aqui um resuminho, né? A gente combinou de trazer uma visibilidade sobre um pouco dos exercícios, das experiências que a gente tem tido em cada uma das empresas, para a gente colaborar e compartilhar com vocês e tentar trazer aprendizados para o grupo como um todo, né, Wagner? A gente passou por uma jornada de ter vários desafios operacionais, tudo que a gente cuida aqui é pesado, é denso, é intenso, então a gente vai falar um pouquinho sobre a jornada de fazer a implementação desses conceitos, como que elas aconteceram de maneira super prática. A gente trouxe um materialzinho de backup aqui, já vamos falar. Bom, eu estou no mundo da mineração há 20 e alguns anos, muito tempo na Vale, agora liderando a CSN Mineração, né? A CSN Mineração é a segunda maior exportadora de minério de ferro aqui do país. Tem as operações ali em Minas Gerais, a famosa mina de Casa de Pedra. Para quem não conheceu, fica o convite, é muito interessante, uma mina de mais de 100 anos, ainda operando de maneira extremamente produtiva. A gente faz o transporte do minério através da MRS, da qual a gente é acionista, e a exportação através do porto em Itaguaí, o porto do Tecar, como a gente chama, vizinho ali da Vale em vários momentos. Então, além da minha jornada de vida muito conectada com a Vale, a gente hoje opera praticamente lado a lado com a Vale, o que é uma honra, claro. Bom, esse sou eu, vou me apresentando rapidinho, vamos passar já o conteúdo? Podemos? Bom, vamos lá. Bem rapidinho, e de novo, gente, eu não estou aqui para dar nenhuma aula sobre os conceitos, a nossa professora Gilson falou super bem antes, mas eu tentar trazer um exemplo do que a gente viveu aqui na Semin. Então, como eu falei, né, a CSN Mineração é esse braço de mineração dentro do grupo CSN, que tem outros negócios de siderurgia, cimentos, energia, logística, mas é uma empresa listada, é uma empresa que efetivamente opera com essa operação integrada de mineração, transporte e porto para exportação de minério de ferro. Tá? A gente, como eu falei, opera essa mina de Casa de Pedra, que é uma mina de mais de 100 anos, mas super histórica, super legal de conhecer, a ferrovia MRS e o porto nosso Tecar. Indo bem rápido, a gente começou essa jornada, ou começou não, acelerou, eu gosto de falar, muito por uma dor, ou por algumas dores que a gente viveu. Eu vou contar a história do Tecar, que é o nosso porto de exportação de minério de ferro. Esse porto é um porto que inicialmente foi construído para importação de carvão, de coque para siderurgia, e depois ele foi convertido para poder exportar também. Então é um porto que já era antigo e que passou por muitas modificações. E esse porto, ao longo dos anos, ele passou por alguns diversos sustos com equipamentos estruturais, que tiveram colapsos parciais ou colapsos totais. Então o nosso time ali do porto viveu situações extremamente dolorosas relacionadas à gestão de risco de processos. E no ano passado, acho que no início do ano passado, a gente recebeu também um choque de realidade de que as nossas instalações não estavam adequadas o suficiente para os nossos empregados. O Ministério Público do Trabalho foi lá e falou, vocês precisam ajustar várias coisas aqui, de coisas pequenas de proteção de equipamento a coisas maiores de acesso aos empregados. E ali a gente tomou um choque e falou, a forma como a gente está gerindo nossos riscos não está suficiente. Acho que foi um grande wake-up call que todo o time teve e para mim um presente, porque eu cheguei com esse movimento já começando a acontecer no porto. Então a gente recebeu esse empurrão, que eu hoje vejo com muita gratidão, porque às vezes a gente precisa efetivamente desses puxões de orelha. E a gente começou uma jornada que aí a gente começou a falar, poxa, a forma como a gente está fazendo não é suficiente, vamos organizar o nosso trabalho. Então eu vou passar aqui diretamente, mas basicamente para não ficar no contexto conceitual, a gente fez o dever de casa, de começar a mapear os principais riscos, usar uma matriz,
começar a falar sobre os conceitos principais, né? Eu lembro a primeira vez que esses meus colegas falaram comigo sobre Hira, sobre Boltai. Foi meio assustador, eu não conhecia esses conceitos e precisei parar para estudar e para aprender. Então a gente fez a mesma coisa, os times foram trabalhando conceitualmente, mas também em aprendizado, para construir planos mais claros, tanto de prevenção quanto de mitigação, controles da mesma forma, e começar a ter uma visão mais integrada dos riscos de processo que estavam presentes. Desde coisas menores, como essas, a falta de uma proteção no equipamento, até coisas grandes, como riscos estruturais de colapso de equipamentos. E aí esse mapa facilitou demais a nossa vida. Para a gente calibrar melhor as nossas rotinas de prevenção, para a gente calibrar melhor os nossos planos de investimentos, e efetivamente esse porto mudou de patamar nos últimos anos. Então eu tenho muito orgulho de dizer que a gente aplicou efetivamente esse conceito, né, que é o que vocês estão vendo, do GSPM. A gente está ampliando para outras unidades além do porto os conceitos. Então hoje eu trouxe aqui um exemplo que está muito... Deixa eu só ver se eu passei demais, espera aí. Volto um. Que está muito atrelado ao elemento dos equipamentos, instalações ali embaixo, mas que obviamente permeia também liderança e permeia todos os elementos desse gerenciamento de segurança de processos. Então, primeiro uma recomendação é que vale a pena ler, porque a forma como foi construído essas diretrizes, ela está muito amigável. A dificuldade que eu tive de conceito, eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil para vocês pela forma cuidadosa como o grupo construiu esse manual. É um guia que vai de maneira muito prática, então não é super denso, não é um questionário de 5.000 coisas que você vai ter que avaliar, efetivamente é aplicável e é pragmático. E a gente está fazendo essa aplicação agora nas outras unidades da nossa operação, não só no porto onde a gente começou. Mas efetivamente, a gente basicamente passou a ter essa visibilidade muito clara de onde estão os principais problemas, onde estão os principais controles que precisam ser implementados ou que não funcionam bem e precisam melhorar. E isso facilitou demais a gestão dos nossos riscos. E, como eu falei, né, o porto tem evoluído muito, muito bem. A gente conseguiu fazer mudanças muito importantes, tanto, né, de segurança de pessoas, quanto de processos, como eu falei. O próprio Ministério Público do Trabalho esteve com a gente esse ano e elogiou muito o avanço, que é usar como um case importante de uma escutativa, de uma atuação efetiva depois desse puxão de orelha. E a gente tem tido resultados não só, né, das pessoas, mas operacionais muito, muito robustos. O nosso porto tem batido recordes históricos, mas não só o porto, aí o aprendizado do porto também já permeando, né, a CSN Mineração teve o melhor ano da história no ano passado. Esse ano a gente vem batendo recordes consecutivos de produção, produtividade, custos, e não tenho dúvida de que isso veio desse trabalho como um todo, de ter um olhar de riscos mais estruturado, mais apurado, e engajar o nosso time sobre essa perspectiva que a gente falou tanto aqui, né, de todo empregado com um olhar mais apurado para os pequenos sinais, para os pequenos desvios, e podendo nos ajudar nessa gestão de maneira mais estratégica. Então, acho que é um case interessante de um porto efetivamente que era antigo, que teve problemas importantes de segurança de processo, e que ao usar com método, com disciplina e com muita persistência, tem atingido resultados super impressionantes em pouco tempo. Então, acho que fica de novo um reforço de que vale a pena a gente olhar esses conceitos, se eles ainda não estão maduros na nossa organização, ter humildade de buscar esse aprendizado, buscar a ajuda de quem já conhece para nos ensinar e nos apoiar, e efetivamente acreditar que o resultado vem de uma dedicação a esse tema. Tá bom? Obrigado, pessoal. Vou ficar aqui e a gente continua a conversa na sequência. Carlos, obrigado. Excelente case, Carlos, porque mostra que em cima de a CSN poderia ter tomado a ação seguinte: vamos corrigir aquilo que o Ministério Público do Trabalho pediu, está corrigido, e daqui para frente deixa eles voltarem de novo para olhar. E vocês optaram por um caminho de montar um processo que é sustentável ao longo dos anos e ainda assim aprender com isso e levar para as outras estruturas e outros processos da empresa. Bacana. E você, Hilber, o que você tem para nos contar dessa marca aí? Obrigado. Bom dia, gente. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, estar aqui no Exposibran, principalmente aqui com a Andréia, com o Carlos, com o Rafael e principalmente com a mediação do Wagner. Realmente é um momento importante para nós, principalmente para a Samarco. Eu
trabalho na Samarco há 37 anos. Tive a oportunidade de passar em vários setores, em várias áreas. Hoje eu sou responsável pela parte técnica, que engloba a segurança do trabalho, a parte ambiental, a parte de geotecnia e também os projetos do modo geral, planejamento, engenharia e execução da obra. Bom, eu trouxe para vocês aqui uma apresentação para a gente mostrar o histórico da Samarco nesse caminho em relação à segurança de processo. Bom, então o gerenciamento de segurança do processo na Samarco, vocês vão ver aqui a oportunidade, ele é muito recente, né? E como o tema também é muito recente na mineração, nós começamos, basicamente, quando a gente faz uma avaliação em relação ao modelo proposto pelo IBRAM, pelo GES-PM, a gente observa que nós temos várias iniciativas relacionadas com os eixos e com os elementos. No entanto, essas iniciativas, elas não estão ainda totalmente adequadas, totalmente qualificadas com os princípios do GES-PM. Nós temos ainda uma trajetória bem importante, bem significativa, para que a gente tenha que evoluir nesse tema. De qualquer forma, nós começamos e o nosso objetivo aqui é mostrar para vocês, no eixo tecnologia, como que foi a nossa evolução com o IRA. Bom, a linha do tempo, eu trouxe uma linha do tempo aqui para vocês verem, e é importante destacar que nós tivemos um incentivo muito forte do nosso Conselho de Administração, dos acionistas da BHP e da Vale, para que a gente começasse a desenvolver esse processo. E aqui, Rafael, eu queria fazer uma menção muito forte ao Claudemir Pérez, foi uma pessoa que fez todo o esforço incondicional para que nós pudéssemos acelerar o aprendizado. E realmente, em junho de 2024, em junho do ano passado, nós começamos a fazer o diagnóstico de segurança de processo, fizemos os inventários dos MUS com o apoio de uma empresa consultoria, a RSE. Já em outubro do mesmo ano, nós fizemos uma avaliação e verificação de 24 cenários prioritários. E, a partir daí, no começo do ano de 2025, começo desse ano, nós já tínhamos elaborado uma documentação interna, que eram as diretrizes para a implementação do RIRA. Bom, agora, em 2025, já no segundo semestre, nós fizemos avaliação de mais 20 cenários, totalizando os 44 cenários prioritários. E, além disso, nesse ano, fizemos também treinamento em metodologias, fizemos verificação de controles. E para o próximo ano, aí sim, a partir de 2026, a gente quer evoluir ainda mais na maturidade do GES-PM, ou seja, a gente quer avançar mais nos eixos e nos elementos previstos aí no modelo do IBRAM. Bom, gente, eu trouxe aqui para vocês um fluxograma, só para que fique um pouco claro como que foi feito toda a metodologia. O nosso processo produtivo, o processo produtivo da Samarco, ele é um processo integrado da mina ao porto. Então, nós temos uma unidade que chama Germano, ela fica nos municípios de Mariana e Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. Nessa unidade, além da mina, nós temos também concentradores que fazem o beneficiamento do minério. Esse material, esse concentrado, essa polpa, ela é bombeada por minerodutos e chegam na unidade de Ubu. A unidade de Ubu, ela está localizada no município de Anchieta, no estado do Espírito Santo, e nessa unidade nós temos as pelotizações e também o porto. O que eu queria destacar nesse slide aqui, basicamente, que os 44 MUS, ele está bem distribuído, tanto em Minas, quanto no Espírito Santo e no mineroduto, que é uma distribuição bem equilibrada que foi feito no levantamento. Bom, a metodologia desse diagnóstico de segurança de processo, ela seguiu o padrão normal. Primeiro foi feito a identificação dos perigos, foi feita a avaliação dos riscos, definimos medidas de controles e fizemos o registro e, principalmente, o acompanhamento dos controles críticos, né? E culminou nessa etapa com a publicação dessas diretrizes para implementação do RIRA no nosso sistema de gestão. Bom,
quais foram os destaques, quais foram os pontos fortes que a gente recebeu como informação da consultoria. Primeiro, durante as visitas de campo, e aí em ambas as fases, tanto em 2024 quanto em 2025, não foram encontrados controles críticos não implementados. E também não foram identificados em nenhuma das duas fases riscos graves ou iminentes. Ponto muito importante, muito relevante para nós, né? E, além disso, foi destacado alguns pontos fortes, né? E aqui eu vou fazer uma conexão com os casos que eu vou apresentar 2 casos aqui, que foi dito que nós temos uma instrumentação aplicada ao controle das barragens e também um monitoramento realizado pelo nosso CMI, que é o Centro de Monitoramento e Inspeção das Estruturas Geotécnicas. E também, por último, uma gestão de planos de inspeção que, de uma certa forma, assegura de forma adequada a integridade dos ativos. Desculpa, apertei errado aqui. Desculpa, gente. Bom, na nossa metodologia, e como qualquer metodologia de risco, né, que é sempre o produto da severidade pela probabilidade, no nosso caso específico, nós temos os níveis de risco baixo, moderado, alto, severo e extremo. E no caso da segurança de processo, nós fizemos essa avaliação para visar os impactos na saúde e segurança e também no meio ambiente. Bom, então, dos 44 cenários que nós avaliamos, né, tivemos os riscos inerentes, são aqueles antes da atuação dos controles críticos, e tínhamos situações em extremo e severo. Quando nós aplicamos os 380 controles críticos, o nosso risco residual abaixou, né, e aí, numa primeira análise, tínhamos alguns riscos severo e alto, e agora, numa análise bem recente, nós conseguimos levar os 44 riscos para uma redução da exposição, ficando 43 como moderado e 1 como baixo. Bom, eu trago aqui, então, 2 cases, que no caso específico da Samarco e algumas poucas minerações, nós temos o mineroduto. O mineroduto, gente, ele conecta a unidade de Germano, a unidade de Ubu. São 400 quilômetros, temos 3 minerodutos. Esses minerodutos, eles passam por 15 cidades em Minas Gerais e 10 cidades no Espírito Santo. Ele é 95% enterrado, ele está debaixo da terra, somente 5% ele é aparente na superfície. E dos 3 minerodutos, nós temos o mais antigo, que foi implementado mais ou menos da década de 70, e os outros 2 em 2003 e 2013. Tá? Bom, então o evento que nós avaliamos é que poderia causar algum dano ou comprometimento na integridade desses minerodutos, podendo resultar em entupimento ou, pior, em vazamento. E a partir do momento que nós fizemos a nossa avaliação, consideramos os controles críticos, nós percebemos que existem 12 controles, sendo 11 preventivos, como o sistema de controle intertravamento e um plano de integridade do mineroduto, com passagens de pigs para fazer limpeza e monitoramento interno da tubulação. Eles levaram o nosso risco residual, ou seja, eles reduziram o nosso risco residual para o nível moderado, né? E no nosso sistema, quando está nesse nível moderado, o tratamento é monitorar periodicamente os controles e acompanhamento de campo. O segundo case, segundo e último, não poderia deixar de falar, por todo o histórico que a Samarco passou com relação às barragens. Nós também implementamos e avaliamos o sistema da Samarco na perspectiva da segurança de processo, e nós consideramos aqui o evento que seria a probabilidade e a consequência adversa decorrente de uma falha numa dessas barragens aqui, com a liberação do conteúdo do reservatório. Da mesma forma, nós temos os 9 controles críticos, sendo desses
8 controles preventivos, com foco principalmente aqui no monitoramento e no acompanhamento e inspeção que é feito. Com isso, o nosso risco ele foi para a categoria moderado, e tanto na avaliação que nós fizemos no ano passado, em outubro do ano passado, e ela permaneceu também em outubro desse ano como moderado. Bom, eu trago aqui por último um slide que faz uma conexão entre a segurança geotécnica e a segurança de processo. Na linha de tempo, em 2015, nós tivemos o rompimento da barragem de Fundão, e a partir de 2016, nós já começamos a implementar algumas iniciativas para aumentar ainda mais a segurança geotécnica, né? Primeiro foi um acompanhamento de terceiros, um acompanhamento de consultores independentes, que reportam diretamente ao Conselho de Administração. Também tivemos um acompanhamento de auditorias do Ministério Público de Minas Gerais, uma auditoria técnica, e criamos, lá naquela época, né, o Centro de Monitoramento e Inspeção. Esse centro, ele trabalha 7 dias na semana, 24 horas, fazendo monitoramento de mais de 2.000 instrumentos de todas as nossas estruturas geotécnicas, né? E agora, ano que vem, já vai completar 10 anos que a gente já implementou, né, Rafael? Bom, outro ponto importante aqui é que em 2020, após 5 anos de paralisação das nossas atividades, em dezembro de 2020, nós retomamos as nossas operações de forma gradual. Em 2020, nós iniciamos com 26% da nossa capacidade produtiva e, mais importante, sem utilização de barragens para disposição de rejeito. Em 2023, é um marco importante, nós temos, na verdade, nós tínhamos 2 barragens alteadas a montante e necessitavam ser descaracterizadas. Conseguimos concluir a obra de descaracterização de uma delas, que é a Cava de Germano, em 2023, e isso nos proporcionou ainda mais oportunidades para que a gente possa verificar o nosso modelo de segurança geotécnica nas perspectivas desses grandes incrementos de implementação do TSM, do RIRA e etc. E, por último, nossa expectativa agora, a partir de 2026, é que a gente possa antecipar a conclusão das obras de descaracterização daquela barragem, a barragem do Germano. Bom, o que eu queria dizer nesse slide aqui é que, no caso específico da segurança geotécnica, foi muito importante nós termos a oportunidade de verificar se todos os nossos controles, se todas as nossas iniciativas estavam sendo atendidas por esse modelo que é a segurança de processo. Ok, gente? Obrigado. Helber, obrigado por você trazer para a gente esses cases, né? Muito interessante, mostrando o seguinte, que o que ele comentou, né? Os controles ainda não estão dentro daquilo que se prega das melhores práticas do GPSM, mas é uma jornada. Então, assim, é uma jornada longa, né? Eu acho que a gente viu aí, poxa, a Samarco, com toda a sua capacidade, né? Ainda está num processo de implementação. Nós também, na ArcelorMittal, estamos começando o processo também, na siderurgia e na mineração. Então, assim, a gente não pode achar que também a implementação é uma implementação rápida, né? Mas é importante caminhar nesse sentido, né? Você vê como é que conseguiu já, no processo mesmo inicial, já uma redução importante nos riscos, né? Os riscos existem, mas é importante que eles sejam monitorados e priorizados conforme o risco, a sua capacidade, né, de impacto que ele pode causar. E outra coisa que me chamou muita atenção, né, foi falado pela Gilsa aqui, é que o GPSM ele tem uma abrangência muito grande, né? Na hora que você pega da mina ao porto, passando por 2 estados, vários municípios, né, isso tem um impacto, pode causar um impacto muito grande, né? Como foi o caso, como mencionado pelo próprio Helber, da questão do rompimento da barragem, que mostra para a gente quão importante é a gente monitorar esses riscos. Agora, Rafael, você, né, na Vale, acho que pelo seu cargo hoje, pela sua importância, mencionada até aqui no painel inicial desse congresso, né, traz para nós aí também a visão clara de como que uma organização
como a Vale, como nós temos nos espelhar, da importância desse assunto e levar para uma vice-presidência que está próximo, né, à presidência da empresa, ao conselho de administração, porque esse é um assunto que tange, né, todos os ativos importantes da empresa. Queria ouvir um pouco de você, o que você tem sentido desse assunto na Vale, o que vocês têm feito, trazer para a gente também uma visão da importância do seu cargo, da relação com a operação, por exemplo, que acho que é fundamental para a gente entender isso aí. Obrigado, Wagner. Bom dia a todos e a todas. Um grande prazer estar aqui. Fico muito feliz de ver primeiro, né, outras empresas falando em segurança de processo, a gente trazendo esse tema que é tão relevante para a indústria, né? Felizmente a nossa indústria tem sido reconhecida por grandes acidentes e a gente tem que trabalhar muito forte para que esses acidentes não ocorram, né? E se a gente for olhar até um histórico recente, a gente tem visto aí alguns acidentes de processos relevantes que têm causado disrupções aí no mundo, no cobre em especial, né? Eventos aí na Indonésia, no Canadá, no Chile, e que são eventos de segurança de processo. Então nós temos que ter isso aí como uma prioridade número 1 das empresas, porque de fato um acidente grave, catastrófico, ele traz um impacto muito grande na empresa, mas em todo o setor, né? Bem, eu me juntei à Vale no final de 2019, naquele momento, para liderar o processo de transformação em geotecnia e segurança de barragens, né, que era um grande desafio à época. E foi todo baseado, tudo que a gente fez em termos de segurança de barragens, o Reuber cobriu muitos dos temas aqui que são muito similares, a gente fez baseado em segurança de processo. E mais recentemente, final de 22, início de 23, eu fui convidado para assumir uma posição mais ampla, justamente para ampliar, né, a aplicação de conceitos técnicos e tecnológicos em outras áreas da companhia, né? E aí, só conectando ao que você comentou, Wagner, a relevância, eu tenho destacado isso e tenho visto cada vez mais a importância de você ter tanto pessoas técnicas e de segurança nos níveis mais altos da organização. Você naturalmente eleva o nível de tomada de decisão de temas ligados a riscos catastróficos. Então, esse balanço é super importante, foi comentado. Você ter uma estrutura de organização adequada é fundamental para você gerenciar riscos catastróficos, né? Você ter um fluxo desses temas e debates que saem daquele nível para um nível de discussão, fazendo os próprios, né, checks and balances, né, que foi comentado aqui na palestra anterior. Bem, então eu queria, além de tudo, contar um pouco da nossa história recente em segurança, que tem se confundido muito com a nossa história recente de transformação cultural. Acho que a gente tem alguns slides aqui, que eu acho que muito mais de contar o que a gente tem feito, é importante contar um pouco de como isso tem afetado o nosso desempenho em segurança. Bem, começando um pouco a segurança de pessoas, segurança ocupacional, né, aqui a gente vê uma evolução dos eventos N1, N2 e N3. Na verdade, os N1 são fatalidades, né? Nós temos aí um número de cerca de 200 mil empregados na companhia. Então, nós tivemos aí no último ano 3 fatalidades, infelizmente. E a gente vem trabalhando muito forte. O grande foco da Vale hoje é em prevenção e eliminação de fatalidades. Então, a gente tem focado seriamente nos eventos, que são os eventos ao lado direito aqui do gráfico, que são os eventos N2. O que são os eventos N2? São aqueles que poderiam ter gerado uma fatalidade ou que geraram lesões graves. Então, se a gente foca nesses eventos, a chance de a gente não ter uma fatalidade é muito maior. E também nos últimos anos, a gente vem incentivando os nossos empregados a relatarem e registrarem eventos N3, que são os quase acidentes, ou eventos de alto potencial também. Então a gente vê um número muito grande de eventos, quanto mais eventos N3 a gente tiver, melhor. Que são situações que a gente consegue identificar e colocar um controle ali. Então o que a gente pode ver nesse gráfico, né, é uma evolução muito substancial da redução dos eventos N2 na companhia. E esse ano, né, o Gustavo comentou ontem aqui, naqueles que participaram, nós estamos no nosso melhor ano de segurança. E não coincidentemente, vimos do nosso melhor terceiro trimestre de produção.
De fato, a gente acredita muito que produção e segurança não competem, eles andam juntos. Empresas mais seguras são empresas que produzem mais e vice-versa. Então, a gente vem nos últimos 3 anos entregando os nossos guidelines de produção, entregando os nossos guidelines de custo e com melhoria significativa na nossa segurança. Tá? Então, acho que isso é relevante contar e é um trabalho aí que vem baseado em uma série de iniciativas. Eu vou destacar algumas delas ao longo dos próximos slides. Sobre segurança de processo, que foi muito comentado, né? Desde 2019, a Vale mudou da segurança ocupacional para priorizar a segurança de processo, que são esses eventos que podem gerar múltiplas fatalidades ou grandes disrupções no negócio. Então, começamos uma jornada muito ampla nisso, de mapear riscos, de identificar, né, os MUEs, né, que são esses eventos materiais inesperados que a gente precisa identificar, colocar controles críticos, ou controles preventivos, controles mitigatórios e criar uma consciência em toda a organização da relevância desses eventos e desses controles. E eu acho que isso aqui é uma iniciativa que eu convido todos a ter, que é registrar os eventos P que ocorrem na sua organização. Eventos P, desde eventos pequenos, como talvez um pequeno escorregamento de uma pilha, desde um pequeno estouro de pneus, são eventos de processo, tudo que causa uma liberação de energia, uma disrupção do seu negócio, você começa a registrar até para você ver se o que você está fazendo está de fato trazendo efetividade no controle desses eventos. E mais que isso, o que eu tenho visto à medida que você vai registrando os eventos P é criando uma cultura de segurança, uma cultura de enxergar os eventos de processo, aprender com eles e melhorar a sua forma de controlá-los. Então, o que a gente vê aqui na Vale também é uma evolução substancial, né, na redução desses eventos P's, né, a partir do momento que a gente vai aprendendo e vai colocando mais controle e vai criando essa cultura na organização voltada, né, à segurança de processo. E eu queria destacar, né, acho que foi comentado já vários cases, eu poderia trazer inúmeros cases aqui da Vale, mas eu queria trazer um outro elemento fundamental em segurança, que é o papel das pessoas e do comportamento e da cultura. Não adianta a gente ter o melhor sistema de gestão, ter a melhor forma de mapear o risco, se você não tem a cultura adequada para lidar com eles. Então, desde 2022, a gente vem implementando uma frente muito interessante na companhia. Acho que o Melo chegou a participar, né, Melo, no tempo de Vale, né, que é esse programa que chama Liderar com Segurança, que é um programa voltado para a criação da conscientização na nossa liderança e para nos ajudar a criar a cultura de segurança na companhia através da liderança, né, para desenvolver essa cultura e esse comportamento. Então, esse programa, a gente vem implementando ele em conjunto com uma empresa americana, né, chamada Kraus-Bell, e junto com ele, aqui, esse é um livro que eu recomendo a todos que tiverem a oportunidade de ler, que ele traz 7 insights sobre liderar com segurança, que é a base desse programa, né? Aqui estão os 7 insights e no livro ele discorre sobre todos esses insights, né? Eu destacaria alguns, né? Que é exatamente o que a gente vem focar nas lesões graves e fatalidades, que no livro ele chama de SIFs, né? Serious Injuries and Fatalities, focar nesses eventos, né? O papel da liderança, do comportamento, né? A questão do viés cognitivo nas decisões de segurança, a importância das conversas significativas, né? A questão de empresas que produzem e são mais seguras, empresas mais seguras produzem mais. Isso está tudo discorrido no livro, e esse livro é uma grande inspiração para esse programa que a gente vem implementando na companhia. Como que esse programa funciona, né? Eu já comentei sobre o objetivo, ele é focado na liderança, e o interessante aqui é que é um programa de multiplicação. Então, a gente começa, né, formando um grupo de líderes, treinando esses líderes depois viram consultores internos que vão replicando isso para toda a liderança. A gente quer atingir toda a liderança da companhia, através dessas sessões de treinamento. São sessões, geralmente, de uma semana, em que as pessoas são convidadas para falar sobre segurança, trazer cases, elas trazem visões de cada uma. Pô, podia ter feito isso diferente, a gente aborda casos.
E isso foi inicialmente feito com os consultores e depois é feito pelos nossos próprios líderes que foram treinados. Então, quando um líder de um nível abaixo vê o seu próprio líder vindo e falando, você começa a criar essa cultura, essa disseminação, né, da segurança e da cultura dentro da companhia. Então, é um programa muito interessante, a gente tem visto resultados fantásticos na companhia no termo de criar essa conscientização e engajamento da liderança com o tema segurança. Aqui, né, nós esperamos já treinar, olha o número, 3.760 líderes até final desse ano. A gente já vem, desde 2002, começou o treinamento pelo CEO e os vice-presidentes, depois para o nível de diretoria sênior e vai descendo para toda a liderança até o nível de supervisão da companhia. Então, a ideia de criar essa cultura, que junto com aquela cultura que eu comentei de segurança de processo, você começa a criar uma cultura de segurança. Só para fazer uma conexão que eu esqueci de mencionar, eu vejo uma evolução muito grande. Eu participo nos nossos comitês de risco, de riscos operacionais. A gente criou um comitê para discutir riscos operacionais. Quando a gente olha 3 anos atrás, o nível de conhecimento e de fala sobre segurança de processo ainda era baixo. Quando a gente vem na última reunião que nós tivemos cerca de um mês, você vê o nível de consciência dos líderes de complexo falando sobre segurança de processo, trazendo resultados de atualizações do HIRA, falando sobre controle crítico. Você começa a criar uma cultura muito mais voltada, né, para eventos dessa natureza. Mas voltando aqui para a estratégia do programa, a ideia é treinar e treinar cada vez mais líderes e criar essa fala, né, essa fala entre eles, essa forma de tomar decisões mais acertadas, de estar na área, de estar inspecionando, de garantir que as pessoas estão sendo bem cuidadas, de garantir que você tem um ambiente de segurança psicológica para você poder trazer problema. Tudo isso é disseminado nesse programa. E também, né, aqui ele se junta, né, como eu comentei, com outros programas, com ferramentas, né, de segurança que a gente já vem fazendo, outras ferramentas que a gente vem implementando, como o CRM, que é uma ferramenta também de verificação de controle crítico pelo operador e pelo gestor também, que já vem sendo usado em outras empresas. Uma série, então, de iniciativas que a gente vem trabalhando, mas todas elas precisam de ter a cultura e o sistema de gestão conectados, senão você fica com um bom sistema, mas sem a cultura correta ele não vai funcionar. Você tem que ter, de fato, aquela cultura para que aquilo que você esteja fazendo seja genuíno, aquilo que você esteja fazendo, de fato, seja real e traga os resultados esperados, né? Então, também a gente foi comentado pelo Helber, o HIRA, né, para a gente mapear, a gente já estamos em algumas operações do 3º ciclo de HIRA, a gente aplica, né, para mapear riscos e perigos e associar controles, né? Enfim, uma série de iniciativas que combinadas nos ajudam a criar um ambiente que trazem aqueles resultados que eu mostrei no início, que é uma empresa que ainda não está estável do ponto de vista de segurança. A gente ainda tem registrado anos sem fatalidades, um ano com fatalidade, outro ano sem fatalidade. A gente quer, de fato, que a gente esteja aqui, daqui 3 Exposibram, mostrando 3, 4 anos sem nenhuma fatalidade na companhia, nesse horizonte de 200 mil empregados que a gente tem. Esse é o nosso foco, a nossa prioridade, e a gente vem trabalhando. E meu último slide aqui, eu gosto muito desse slide, é mais para todos nós refletirmos, cada um olhar para dentro do seu negócio, da sua empresa, para ver onde que cada um se encontra aí. De fato, o que a gente vê, segurança, né, tem que sair ali de ser um fardo, né, subir os vários degrauzinhos para de fato ser um valor, né, para de fato, esse seria o último grau que segurança. A gente já vê empresas, especial de outros setores, né, em que de fato segurança é valor. Segurança não é algo que precisa até de ser controlado ou de ter inúmeras ferramentas. Aquilo está nas pessoas, está nas tomadas de decisão, está na cultura da empresa e é uma prioridade de fato. Então, eu acho que isso aqui nos ajuda a refletir. E, de novo, muito obrigado. Acho que é uma ótima oportunidade da gente estar aqui, Wagner, falando um tema tão relevante para essa indústria que vai nos ajudar, no final do dia, a ganhar a nossa reputação de volta e, principalmente, a licença social para operar. Obrigado.
Obrigado você, Rafael. Achei você trouxe para nós um interessante, vamos colocar assim, um pensamento importante aqui sobre a questão da liderança, né? É um dos pilares, né? Um dos eixos da nossa mandala, né? Sem a liderança, principalmente a liderança lá na operação, né, a gente não consegue implementar um GPSM, vamos colocar assim, que realmente funciona, né? E associado ao conhecimento técnico, né? Aqui se falou muito em dar conhecimento à operação, né? O Márcio falou isso mais cedo no painel dele, para que a operação tome decisões fundamentadas, né? E PSM tem essa função de trazer para eles o que fazer quando acontecer isso, né? Então, esse conhecimento deixa claro para a operação e para a liderança que precisa agir rapidamente antes que o evento ocorra, né? Pessoal, antes de eu chamar o nosso próximo colaborador aqui, eu queria lembrar, nós temos aqui um QR Code, não está até no painel, para que vocês possam mandar perguntas, né? Vamos aproveitar a disponibilidade, a experiência dos nossos colegas aqui para a gente tirar dúvidas e fazer perguntas. Eu recebi já 2 só aqui, mas estamos aqui aguardando ansiosamente a pergunta de vocês para que a gente possa dar continuidade ao painel. E agora eu vou chamar a Andréia. A Andréia, grande colaboradora, aí, uma delas que participou ativamente, né, na criação do nosso manual de diretrizes, né, que teve a oportunidade de conviver aí com a experiência de outras empresas, a própria empresa onde ela trabalha. Traz para nós um pouco aí sua visão, Andréia, do que você tem visto no PSM, principalmente hoje na empresa, na Kinross, né, que você está, como que você tem conduzido esse processo lá. Bom dia. Primeiro, eu queria agradecer a Patrícia pelo convite de estar aqui representando, né, o grupo técnico que participou da construção do Manual de Gerenciamento de Segurança de Processo da Mineração. Eu venho atuando na mineração desde 2004, comecei na Kinross, onde eu estou atualmente, né, e tive a oportunidade também de trabalhar na Vale, na Nexa, e na Vale em 2021 foi quando eu tive a primeira oportunidade de estar atuando diretamente com o tema de segurança de processos. E ao longo dessa jornada, né, cada vez mais a gente vem aprendendo e também vendo os desafios que a gente tem como mineração para trazer os conceitos cada vez mais para todos os níveis organizacionais do que é segurança de processo e também para que a gente perceba que segurança de processo está no nosso dia a dia, todos os dias. Não é algo que está muito longe da operação, está longe do dia a dia nosso. Ele está inserido em muitas ações e muitas vezes as empresas não sabem que estão falando e que estão tratando de temas de segurança de processo, por causa um pouco da falta do conceitual. O Reuben até trouxe, né, que quando foi olhar ali a mandala dentro da Samarco, identificou lá vários pontos que já existiam, mas que talvez não estejam com a profundidade necessária quando a gente fala do gerenciamento de segurança de processos. Então, eu vou trazer um pouquinho aqui no primeiro slide da visão. Eu trouxe aqui 2 slides para a gente conversar um pouquinho. O primeiro slide é trazendo um pouco dessa visão do como a mandala, né, os elementos que a gente tem dentro do gerenciamento de segurança de processo na mineração, eles se conectam com o sistema de gestão. Ali eu estou trazendo um pouco o sistema de gestão da Kinross. A Kinross hoje é uma empresa que desde 2007 ela já tem uma certificação de saúde e segurança. Ela trabalha aí com a certificação ambiental, tem certificação no Código Internacional de Cianeto. Ela busca aí várias outras certificações que estão trabalhando como o TSM. Nós estamos aí já no 3º ano de fazendo autodiagnóstico interno para a evolução do tema e buscaram a certificação. E temos também aí todos os princípios de mineração de ouro sustentável, responsável. E aí, quando você olha para esse contexto e fala, né, como eu conecto segurança de processos a isso tudo? Se a gente vai olhar e parar e ver cada um dos elementos, pegando ali, por exemplo, o Código Internacional de Cianeto, é uma certificação que é baseada em segurança de processo. Todos os elementos do Código Internacional de Cianeto se conectam com os elementos do GSPM. Então, às vezes, a gente precisa parar um pouquinho o convite para cada empresa. Durante a construção do guia, uma das discussões que a gente tinha muito era construir uma linguagem clara, objetiva e que fosse fácil das empresas conectarem com os seus sistemas de gestão atual e ver as interfaces. E, a partir dessas interfaces, ir trabalhando e construindo os conceitos,
amadurecendo esses conceitos em todos os níveis, para que a questão de segurança de processos se tornasse cada vez mais algo natural e implementado dentro da organização. Então, a gente tem que desmistificar um pouco o tema. Com certeza, a gente precisa de especialistas, como a Gilza trouxe, para trazer ali os conceitos, trazer experiências, trazer as práticas e aprender também na indústria como um todo, nos exemplos que a gente tem nas diferentes mineradoras que estão aí, fazem parte do IBRAM, mas principalmente começar ali do básico, olhando como o GSPM se conecta com as ferramentas, os procedimentos e os processos que eu já tenho hoje implementado dentro da minha organização, porque aí o caminho fica mais fácil, mais palpável e é possível ali evoluir de uma forma mais consistente e mais rápida. Trazendo um pouco aqui de exemplo, vou trazer um exemplo aqui mais focado na parte de um dos nossos pilares, né, dentro dos elementos do GSPM, que é o elemento planejamento e resposta a emergências. A Gilza até trouxe na palestra dela anterior, né, que um dos pontos, quando você coloca a segurança de processos, que aparece muito, é emergências. Então, quando a gente fala de gestão de emergências, o primeiro ponto de desafio é como integrar isso ao gerenciamento de riscos críticos. Hoje, aqui em Rosa, vem trabalhando e fazendo um processo, como foi citado aqui pelo próprio Bitar, de implementação também do CRM, que ele tem lá dentro dos seus elementos, um específico para avaliar e verificar essas questões de incêndios, riscos de incêndios. Então, a gente vem de uma jornada de dar mais robustez, a gente já tinha alguns controles implementados, focados muito na questão de trabalhar quente, que era um dos principais controles para evitar aí eventos relacionados a incêndios e explosões. A gente vem amadurecendo esse processo nessa jornada. E também trazendo ali um foco maior em prevenção de incêndios de equipamentos e instalações no geral, industriais. Porque às vezes a gente tem muito foco de AVCB, né, de alvará de vistoria do Corpo de Bombeiro, de atender às premissas do Corpo de Bombeiro, e ele tem um olhar muito focado na gente dar tempo para que as pessoas saiam do local e que elas consigam sair dali bem, sem nenhum tipo de lesão ou fatalidade. E com o olhar de segurança de processo, a gente amplia um pouco mais isso. Não é só preparar o ambiente para que a pessoa consiga sair numa emergência, mas eu também conseguir fazer uma gestão ali que os meus ativos também consigam ser mantidos e que eu consiga ali garantir a continuidade do negócio com uma resposta mais rápida e mais efetiva. Então, a gente tem que ter também uma mudança de mindset muito grande, que a gente vem trabalhando nesse último ano, de sair desse foco somente. A gente atende hoje o AVCB, estamos em compliance com o AVCB, mas como a gente pode dar mais robustez e tornar os sistemas de prevenção e combate a incêndio mais efetivos, eficientes e que consigam ali trazer uma resposta mais rápida. Um quarto ponto que a gente vem trabalhando é o investimento em controles de engenharia independentes. Muitas vezes a gente tem muitos controles dependentes da atuação humana, onde o tempo de resposta pode ser mais longo do que o esperado. Aqui em Rosa, nos últimos anos, vem investindo muito. E a gente trazer sistemas autônomos, automáticos, e que tragam ali uma maior rapidez de resposta e diminua o impacto, tanto para as pessoas, para o meio ambiente, como para os ativos como um todo. E um último ponto que a gente vem investindo é, a gente falou um pouquinho aqui da necessidade de ter pessoas que tenham conhecimento para dar o suporte técnico. Esse ano, uma nova função está sendo criada dentro da estrutura para foco em prevenção de emergências, que é justamente uma função chamada Fire Prevention Office, que ela é muito comum fora do Brasil, mas no Brasil ela não é tão comum a gente ter nas empresas, que é justamente ter ali um profissional dedicado em atuação e confiabilidade de sistemas de resposta à emergência, tanto com foco de desenho dos sistemas, desde lá do nascimento da etapa de projetos, como também o acompanhamento de implementações associadas às gestões de mudança, o foco também em definir ali, verificar e mensurar o quão confiável estão os sistemas atuais e o como a gente consegue ali no dia a dia melhorar esses sistemas atuais e também o conhecimento de todos aqueles que participam do processo de preparação e resposta à emergência, desde a equipe técnica de brigada até a equipe de engenharia que projeta e desenha e a equipe de manutenção que faz o processo de manutenção. E quando a gente olha ali a mandala, principalmente focada em planejamento e resposta à emergência, ela é uma mandala que ela se interage com todos os elementos dentro do GSPM. Por quê? Porque eu começo lá com a minha identificação de riscos.
A partir da minha identificação de riscos, eu defino ali os meus controles, eu defino o método como eu faço, mas eu tenho que auditar se esses controles estão sendo feitos de forma apropriada. A gente comentou aqui na primeira palestra, falando um pouco da importância de eu ter um olhar independente que traga as informações e traga a confiabilidade do sistema. E a gente também ter ali procedimentos de resposta que estejam compatíveis e que consigam atingir. E que no meio das mudanças que fazem parte do nosso processo, a gente também consiga enxergar como eu posso projetar uma estrutura, uma instalação de uma forma mais efetiva e de uma forma mais segura e que eu consiga pôr controles que também vão ser mais resilientes. O exercício é um exercício simples de a gente falar, mas na prática ele é complexo, então nós estamos começando uma jornada. Então a implementação do gerenciamento de segurança de processo na mineração, ela é, aplicando o guia, ela pode ser para uma empresa que já está estruturada, que já tem um sistema de gestão, assim como também ele pode ser utilizado e aplicado em empresas que ainda estão começando a pensar sobre o tema. Ele tem uma linguagem mais clara, mais objetiva, ele traz ali alguns exemplos práticos que a gente consiga associar, e dentro do IBRAM também a gente vem trabalhando cada vez mais para construir aí dentro do grupo de excelência informações para que ajude as empresas nessa jornada. Nós temos como exemplo o próprio curso de qualificação, né, de segurança de processo para mineração, que é uma parceria aí da Unibran juntamente com a RSE. E esse é um dos caminhos também que a gente tem utilizado dentro da Kinross, que é preparar algumas pessoas com esse conceito, porque a gente precisa começar também a formar dentro das nossas equipes pessoas que consigam disseminar e que estão ali no dia a dia e podem influenciar esses processos. E é uma jornada que é um passo de cada vez. Não adianta aí a gente querer achar que vai ser uma implementação de curto prazo, de 1 ano, 2 anos. É uma implementação de longo prazo que vai permear ali muito da liderança, tendo essa questão de comprar mesmo como algo, como valor. A gente disseminar os conceitos em todos os níveis. E aí, todos os níveis, a gente tem que pensar desde a questão dos contratados que estão ali prestando serviços em funções críticas para a gente nos nossos processos, até os nossos empregados, que às vezes estão ali em funções mais administrativas e que, sim, em algum momento podem influenciar, seja num processo de compra, que ele não considera algum aspecto de segurança de processo, seja num processo de comissionamento que ignora algum item crítico para a segurança de processo. E a partir do momento que as pessoas conseguirem entender, dentro de todos os níveis, o papel delas e o que é segurança de processo, automaticamente resultados também de segurança ocupacional tendem a serem melhores, porque ele tem uma visão mais abrangente, ele tem uma percepção maior dos riscos, dos perigos, e consegue ali avaliar os riscos de forma mais precisa, e a gente consegue trazer uma segurança de uma forma mais integral. O convite é realmente para que todos aqui, todas as empresas, leiam o guia, consultem o guia e tragam para o seu dia a dia como ali se conecta com o seu sistema atual, e comece pelos elementos que às vezes estão mais robustos, estão mais fáceis de começar a jornada, de caminhar, e aos poucos vão ali construindo para que a gente consiga, aí, com certeza, alcançar uma mineração cada vez mais segura, mais confiável e vista pela sociedade como uma empresa que um ramo de negócio que realmente é importante, essencial para para todo mundo, né? Não só ali como algo que traz risco e que a gente tenha medo da mineração. A mineração, ela tem uma jornada aí grande de desmistificar em função dos nossos incidentes, mas a gente, com certeza, tem a capacidade de alcançar esses resultados se a gente começar ali, cada um trazendo ali para a visão de segurança de processo dentro das suas organizações. Obrigada, Wagner. Obrigado você, Andréa. E só trazendo alguns pontos que você trouxe para nós, assim, e além do AVCB, isso para mim chamou muita atenção, né? Às vezes a gente está muito ligado a cumprir as normas, e as normas, elas vêm sendo desenvolvidas exatamente com as questões necessárias para a segurança cada vez maior. Então, elas estão sempre em mutação, é normal, né? Mas é papel nosso, que conhece o processo com um detalhe, de trazer segurança para aqueles que operam, para aqueles que estão próximos, né, da nossa operação.
E quando você falou do plano de emergência, eu lembrei da palestra da Gilsa, porque ela pôs lá aquele quadro, né? O que vem à tua mente quando você pensa num evento catastrófico. Engraçado que não veio uma palavra, Gilsa, que eu pensei na hora, crise, né? Quando acontece alguma coisa nesse nível que afeta a sociedade, que afeta o meio ambiente, que afeta outras pessoas fora dos nossos muros, né? Isso gera uma crise enorme, né, de confiança, uma crise institucional que a gente tem que gerenciar, e isso é que a gente quer evitar, né? Falou-se muito aqui dos investidores, cobram de nós esse plano, ter uma operação sustentável, mas a sociedade, como falou a André aqui, cobra muito também, e vai cobrar cada vez mais. Para dar a nossa licença de operação, para a gente ter essa licença de operacional, a gente tem que mostrar que nós temos os nossos processos sob controle. É sobre isso que o PSM fala, né? E outro ponto que você chamou a atenção também é sobre o controle de engenharia independente, né? Às vezes trazer experts, trazer conhecimento que a gente não tem interno, para que a gente possa, com essa visão de melhorar não só a nossa produtividade, reduzir o nosso custo, mas de melhorar a segurança do nosso processo. É uma maturidade muito importante a gente atingir, né? Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer assim, a disciplina dos nossos colegas aqui, todos eles, né? Chegamos exatamente no tempo combinado, agora nós temos 30 minutos para a gente debater algumas questões, algumas já estão chegando aqui depois do meu apelo, né, ao PED aqui, mas continua aberto a sessão de perguntas. Eu vou começar com algumas que eu fui montando aqui na medida que vocês foram apresentando, né, e vou voltar aqui com a Andréia primeiro, né, aproveitando que ela foi a última a falar, invertendo a ordem aqui. André, é o seguinte, você chegou lá na Kinross e tal, falou, olha, vamos ter um sistema de gestão de gerenciamento de processo, tal, de segurança do processo. Aí, poxa, eu fico imaginando você lá, falei, nossa, lá vem mais uma norma, lá vem mais uma certificação, mais um sistema de gestão. Conta pra gente, assim, qual que é a dificuldade de você inserir ali dentro do sistema de gestão essa visão de segurança de processo? Acho que o primeiro ponto, Wagner, vai do conceito. A gente trazer para as pessoas o conceito, porque muitas vezes já está inserido na rotina delas, mas elas não sabem que elas estão falando de segurança de processo. Quando a gente olha, por exemplo, o programa de gestão de gerenciamento de riscos críticos que nós temos na Kinross, 50% deles é sobre saúde ocupacional, mas 50% é sobre segurança de processo. Só que para muitas pessoas elas ainda entendiam que aquilo dali era um item que era de segurança ocupacional. Então o caminho que a gente vem percorrendo é muito pegando cada oportunidade para trazer essa visão. Esse é uma disciplina de segurança de processo que pode ter efeito, pode ter consequências para a segurança ocupacional, pode ter efeitos para o meio ambiente, pode ter efeito social, dependendo do contexto. Então é trazer esse dia a dia mais próximo e cada momento que você tem ali a oportunidade de trazer essa conceituação para as pessoas, para elas diferenciarem ali segurança de processo de segurança ocupacional, mas também entender que as duas caminham juntas, elas não caminham separadas e segregadas. Elas têm as interfaces importantes e que fazem com que seja mais seguro o ambiente. Obrigado. Algum de vocês querem complementar? Senão temos mais perguntas aqui. Hilber, tem uma para você aqui que veio da plateia, muito interessante, tá? E veio da Silvia, né? A Silvia pergunta o seguinte, é muito comum, né, a gente vê na metodologia do HIRA, ou HIRA, como queiram, né, está associada somente à segurança ocupacional ou, às vezes, o meio ambiente, né? Por que as empresas não usam de forma mais abrangente? Qual foi a experiência de vocês na hora que começou a olhar o HIRA com essa questão da gestão do processo propriamente dito? É muito interessante a pergunta. Nós sabemos, né, que outras empresas, no caso da própria Vale, consideram outros impactos, mas como nós estamos começando, e no nosso caso, quando a gente fez a prioridade, né, tentando atingir a pirâmide na parte de cima, né, o nosso foco foi realmente em saúde, segurança e meio ambiente. Isso não significa que nós iremos parar nessas duas perspectivas. A nossa intenção é que a gente possa evoluir, né? Mas, no nosso caso, nós optamos por essas duas que são as mais importantes e as mais significativas na nossa visão,
Mas, sim, no futuro a gente pretende caminhar para as outras perspectivas também. Bacana. Rafael, tem uma pergunta aqui para você. Seguinte, hoje a gente tem aí a inovação, né? A pergunta veio do Israel Danon, tá? E eu vou fazer um adendo à pergunta dele pelo seguinte: a inovação é um dos assuntos que está mais em pauta hoje em todos os setores, né? E você que está hoje na VP de tecnologia da Vale, tudo, ou da gestão técnica, que tipo de tecnologia você considera hoje fundamental, importante, para que a gente possa prever acidentes, e como esses parceiros externos estão trazendo para nós tecnologias que são robustas para que a gente possa confiar e prevenir, né, um acidente de altas proporções acontecer. Muito bom, obrigado aí ao Israel pela pergunta e talvez até voltando até a primeira ponte de estrutura organizacional, né, dentro da nossa área a gente tem tecnologia, inovação, segurança e outras áreas técnicas também, e acaba que essa combinação é muito potente porque ela acaba você possibilitando uma discussão técnica, ela ter os elementos de segurança juntas, né? Um exemplo recente, quando a gente vai discutir acesso de mina, né? A parte de acesso, é toda uma discussão de planejamento de mina com segurança. Então, quando você combina isso, você tem uma chance de ser muito mais assertivo. Com relação à tecnologia, o que eu sempre gosto de frisar, que tecnologia não corrige processo ruim. Então, um mantra que a gente tem, primeiro a gente precisa de corrigir o processo, ter a rotina correta, seja de manutenção, seja de diagnóstico, para depois colocar a tecnologia. E aí nós temos inúmeras hoje tecnologias que a gente já vem aplicando, inclusive com o uso de inteligência artificial, para predizer, né, alguma falha de equipamento. Hoje a gente implementou recentemente o nosso centro de monitoramento de ativos. Então a gente sensorizou grande parte dos nossos equipamentos, começando pelos críticos, depois todos os outros, os transportadores de correia, chutes, elementos que a gente tem ao longo do processo, ferrovia, sistemas de vídeo analíticos implementados em toda a ferrovia para detectar fratura em rodeiro antes de acontecer. Tudo isso, né, a gente já vem colocando inteligência artificial para nos ajudar a ter esses alertas antecipados. E com o CMA hoje a gente consegue já saber o que vai acontecer e tomar ações preventivas antes que ocorram. Isso aí a gente até quer chegar, a nossa visão, até dentro da mineração do futuro, é chegar um dia que a gente tenha a manutenção totalmente prescritiva, sair de uma manutenção condicional, sistemática ou corretiva para manutenção prescritiva baseada no aprendizado que a gente tem visto dentro do nosso CMA. Então, assim, esse é um mundo que a gente vê com o uso hoje de inteligência artificial com uma potência gigante. E outra frente que a gente tem muito ligada à segurança quando a gente mapeia um risco, a gente entende que aquele risco hoje é um risco às vezes não tolerável, a gente tirar as pessoas de lá fazendo operações remotas, operações à distância. A gente fez muito disso ao longo dos últimos anos, de tirar pessoas, inclusive isso nos permite até ser mais inclusivo. Quando a gente coloca, por exemplo, um operador com joystick longe, às vezes você pode adaptar o joystick para uma pessoa PCD que tem alguma deficiência, você inclui. Então é outra vertente que a gente vem combinando, tecnologia, inclusão, né, com redução de riscos, redução de exposição de pessoas. Nosso centro hoje de descaracterização de barragens, né, a gente tem hoje um centro de controle e operação em Belo Horizonte, né, grande parte hoje das obras, né, mais críticas são operadas desde lá. Nós temos hoje lá um centro em Belo Horizonte fazendo obras, né, na nossa mina de fábrica, na mina de Gongsoco, toda sendo operada de lá, né, com equipamentos aí da linha amarela, né, que até então não era algo tão comum e foi desenvolvendo ao longo dos últimos anos. Então, destacaria essas aí, inúmeras outras também tecnologias e o que eu posso dizer é que esse é um caminho hoje que foi aberto e ele vai ser muito aplicado ao longo dos próximos anos. Muito bom, muito bom. E ouvindo você falar, né, e você comentou sobre a produtividade caminha junto da segurança, né? É muito legal ver o I, né?
Como que a gente pode ter segurança e produtividade e inclusão e tecnologia trabalhando para tudo isso, né? Muito bacana. O Carlos, vou te fazer uma pergunta difícil, tá? Você guardou para mim. E não foi eu que mandei, foi o Américo Diniz. Eu achei a pergunta sensacional, Américo. Eu vou jogar para o Carlos aqui e depois eu queria alguns comentários dos outros colegas aqui. Como que a organização envolve as partes interessadas externas, principalmente comunidades, no processo de comunicação e decisões conjuntas no tema gestão de riscos? É uma pergunta sensacional, porque até pouco tempo atrás, vou falar pouco, né, a mineração era muito fechada. Né? Hoje a gente está tentando mostrar à sociedade o que a gente faz, o que a gente faz com sustentabilidade, que a gente tem os nossos processos controlados, mas não existe o conhecimento técnico do lado de lá para, né, chegar e falar assim, olha, nós temos aqui um ativo que pode explodir, né? É um negócio complicado. Então, como que a gente lida com isso? Talvez não tenhamos todas as respostas, mas queria ouvir um pouco o insight de você e, se possível, dos demais aí. Excelente. Agradecer ao Américo aí por essa pergunta muito bacana. Eu acredito muito na colaboração. Eu acho que a palavra-chave é isso, né? A gente falou sobre a importância de ter perfis diversos na hora de identificar os riscos. Mas se eles forem diversos só de dentro da organização, eles não vão ser suficientemente diversos. Então, eu acho que tem um exercício complexo de ser feito e a gente tem exercitado, por exemplo, 2 momentos que para mim são cases legais dentro da CSN Mineração nesse sentido. Um é que a gente passou a ter comitês territoriais com as comunidades, de trazer membros das comunidades todos os meses para a operação e a gente faz uma sessão de troca, uma sessão de escuta, onde a gente ouve quais são as principais dores, preocupações e temas e quais são o que a gente está fazendo da mesma forma para mitigar esses temas. E é interessante ver que depois de 1, 2, 3 reuniões, os temas começam a convergir para 2, 3 grandes incômodos. Então, é a poeira, é o ruído, é o risco de um corpo d'água ser danificado. Então, você começa a ter clareza de que tenha prioridades também na visão da comunidade, na visão de um stakeholder. Então, esse é um exercício interessante. Convidem as comunidades ao redor das suas operações, especialmente as comunidades que às vezes não têm acesso a essa comunicação, né? A gente sabe que às vezes os políticos ou as organizações de fiscalização, elas têm acesso à organização, mas aquela pequena comunidade do seu lado às vezes não tem. Então a gente passou a trazer essas comunidades para perto, isso foi muito rico. Um segundo exemplo, que eu acho que é um case que vale para nós enquanto indústria, é que as minas também são próximas uma das outras muitas vezes. E a gente em Congonhas, a gente faz todos os trabalhos relacionados à segurança de barragens em conjunto com outras empresas. A gente colabora com a Vale, com a Gerdau, com as empresas todas que estão na região. Então, os simulados são em conjunto, as conversas com comunidades são em conjunto, o plano de colocar as placas, as sinalizações, os pontos de fuga são em conjunto. E quando a gente faz junto também com a Defesa Civil, com os outros membros, a gente traz as coisas que a gente não conseguiu ver. A gente traz aquele ponto cego que às vezes não está presente só na nossa perspectiva. Então, eu deixaria para vocês dois exemplos que podem ser aplicados por vocês também, que são esse de trazer as comunidades para dentro e ter rotinas de escuta frequentes e dentro da área operacional para se aproximar efetivamente da realidade do seu dia a dia com a da comunidade. E ter as trocas entre empresas próximas para fazer, por exemplo, os planos de emergência, a gestão dos temas que vão envolver a sociedade como um todo. Vocês vão ver que a convergência para os temas, para as 2, 3 dores principais, vão ficar muito claras e muito fáceis de ser atacadas em conjunto depois. Bom? Alguém quer completar? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Não, olha só, eu achei que ia te colocar numa situação difícil, você saiu muito bem, tá, Carlos? É interessante que ontem nós tivemos um painel aqui, né, sobre gestão da relação com comunidades, e teve aqui, não sei se ela está aí na plateia hoje, a Catiane. A Catiane é uma líder comunitária, e eu adorei a palavra dela. Eu falei assim, gente, nós, comunidade, não somos bicho-papão, não. Vocês podem conversar com a gente, né? Então, acho que é isso que o Carlos trouxe para a gente precisa realmente abrir, mostrar que a gente tem os nossos processos, nossos riscos, mas nós estamos trabalhando o tempo todo para gerenciar e principalmente a comunicação. Em acontecendo alguma coisa, a gente ser proativo e realmente ter essa relação de transparência com a comunidade. Não tem outra saída, né? Acho que é o caminho correto.
Eu vou voltar para o Hilber aqui, antes de vir para a André, que eu tenho uma outra pergunta para ela, mas tem uma pergunta aqui da Larice. Tá? A Larice pergunta o seguinte, porque você falou muito do seu centro, né? Ele realmente é uma referência para todos nós. Nós, como tivemos que instalar nosso centro de monitoramento, nossa barragem, também fomos lá visitar vocês estavam bem avançados e trazendo tecnologias. Isso, o setor tem se ajudado muito, né? Isso é muito bacana de ver como é que o setor se uniu em relação a essa questão de gestão de processo. A gente conversa muito com a Vale, com a CSN, com a Kinross, com todo mundo, para a gente realmente conseguir avançar rapidamente, né? Isso é bacana. Então, eu pergunto aqui o seguinte, como é que você tem feito para testar se os controles identificados, quer dizer, na verdade, se você, ao identificar, se aquele controle realmente ele é efetivo para aquele tipo de risco, né? A gente, por exemplo, até pouco tempo atrás, né, ficava medindo lá os medidores de vazão, piezômetros da barragem, etc. Até chegou a teoria e falou assim, olha, isso aqui não vai te falar que ela vai liquefazer. Às vezes ela está em liquefação, lá você nem está vendo. Então, como é que você faz para ter essa cheque que o controle é um controle efetivo? Bom, obrigado pela pergunta, realmente é uma ótima pergunta. Eu queria fazer, se você me permitir, Wagner, fazer uma conexão com o que o Carlos falou. Acho que agora é oportuno falar. Nós também temos um programa de portas abertas, né, onde a comunidade visita, e também os estudantes. E a gente leva os estudantes no CMI, a gente leva os estudantes para conhecer o nosso centro de monitoramento e inspeção. E ele tem uma dupla intenção, né? A primeira intenção seria, obviamente, de que eles possam conhecer e que eles possam, de alguma forma, entender que aquele centro ele foi feito para trazer uma segurança para toda a comunidade, mas também para que possa incentivá-los a vir trabalhar nas minerações, principalmente aquelas crianças, aqueles jovens que moram na redondeza. Então, é de fundamental importância que a gente possa demonstrar para essas pessoas que, através de tecnologia, através de uma aplicação segura no setor de mineração, que eles possam vir trabalhar com a gente, que eles possam ter esse interesse desde criança, né? Então, isso é um ponto muito importante. Eu só queria enfatizar, Carlos, porque você começou a falar, mas eu acho que é um ponto importante que conecta as duas coisas. Bom, como a gente faz para garantir os controles? Disciplina, né? Por tudo que nós passamos, disciplina, considerar esses padrões internacionais, passar pelo prisma, pelo filtro de cada um desses padrões, é uma ótima oportunidade para a gente identificar se existem pontos cegos, para a gente identificar se existe algum tipo de lacuna, né? Nós temos lá uma série de iniciativas técnicas, né? A gente faz um teste das nossas sirenes, todo dia 10 às 10 horas da manhã, sem ter uma emissão do som. Ou seja, existe uma série de pontos que foram evoluídos, que nós consideramos que são muito importantes. E eu queria dizer, por último, que é muito relevante essa união entre o setor de mineração para que possa ser cada vez mais difundidas boas práticas de gestão de geotecnia. Isso é fundamental para que todas as empresas estejam evoluindo juntas, né, para que a gente possa cada vez mais trazer segurança para a sociedade e para as comunidades. Bacana, se eu puder só complementar também, viu, Hilber, esse ponto eu acho interessante. Todo controle ele tem que ter uma ficha, né? O ideal é que você tenha uma ficha de controle que tenha os requisitos ali dentro do controle que levem a ser testado e a ser verificado. Eu acho que mais importante que isso são dois elementos que eu gosto muito e gostaria de compartilhar. Um é você ter a governança adequada para a gestão de riscos. Quem faz o quê, qual o papel e responsabilidade de cada área, seja uma área independente como uma auditoria interna, seja uma área de segunda linha de defesa, como foi comentado aqui, que faz um suporte técnico, que é um nível de verificação, e seja principalmente o dono do risco. Isso é outra coisa fundamental, que é um grande aprendizado. Todo risco deve ter um dono. Você tem que ter alguém que é accountable, que conhece aquele risco e que toma a decisão final diante de uma série de pontos que contribuem para aquele risco de controles. Eu acho que esse é um tema muito relevante, um grande aprendizado, porque o que ocorre, né, quando você tem um grande evento, um evento catastrófico,
né, aquilo que fica na zona cinzenta, ele precisa de ser muito mais claro. Então, é importante que você tenha DONE e accountabilities corretas para cada risco. Tá? Perfeito. Se eu puder só fazer mais um complemento, né? Eu acho que o Rafael falou bem, mas a gente não pode ter dúvida na hora de avaliar se um controle funciona ou não funciona. O Rafael falou sobre a ficha. Tem que ter claro lá os parâmetros para dizer se aquele controle funciona ou não funciona. Isso é uma das coisas fundamentais para não ficar só na percepção de quem está fazendo a avaliação naquele momento. E a outra, a Andrea falou super bem também, mas um bom diagnóstico é olhar os controles e ver quantos deles são efetivamente de engenharia. A gente fez esse exercício no passado, juntos, e a gente começou a tomar um susto, porque a gente começou a ver que boa parte dos controles efetivamente eram controles administrativos. E a gente sabe que eles são mais frágeis. Então, uma outra boa métrica para a gente olhar essa efetividade é olhar quantos daqueles controles ou a proporção daqueles controles que são efetivamente de engenharia. Tá? Muito bom, muito bom. Andréa, ajuda a gente aqui. Conta para nós, assim, eu acho que também gostaria que vocês também pudessem fazer alguns comentários. Assim, gestão de segurança de processo na mineração. O que é fundamental? O que é o fator de sucesso? Olha, foca nisso, investe nisso, porque sem isso não tem como. Tá? Então, assim, a gente sabe que tem várias, por exemplo, é tecnologia, é pessoas, é liderança, é processo, é documentação. O que é que você enxerga na Kinross assim, olha, para nós, hoje tem sido o fator fundamental para que a gente tenha sucesso ou insucesso num programa como esse? O primeiro ponto, com certeza, é a liderança. Se a gente não tiver uma liderança engajada e que acredite que é importante, dificilmente uma área técnica, você pode ter um número, que se você tiver de especialistas de segurança de processo, que vai conseguir avançar nos resultados. O segundo ponto que eu destacaria é a gente ter uma compreensão clara de quais são ali os nossos perigos e como estão a avaliação dos nossos riscos para começar a priorizar. Porque se a gente tentar tratar tudo de uma vez, dificilmente conseguiremos bons resultados. O recurso é finito, e quando eu falo recurso é finito, é desde o recurso humano, a capacidade humana também de gerenciar e de priorizar. E a partir do momento que você consegue mapear quais são os seus principais pontos ali que você precisa atuar, ter uma governança forte da liderança acompanhando no dia a dia a evolução desses temas, começa a gerar credibilidade e os resultados vão acontecendo e as pessoas vão se engajando. E nesse meio do processo, a gente não pode esquecer de engajar as pessoas em todos os níveis, trazendo para elas clareza dos seus papéis e responsabilidades, seja desde quem está ali, o operador que é responsável pela execução daquele controle, porque a gente pode ter muito clara uma ficha do controle, o que eu tenho que checar, mas se quem no dia a dia é responsável por executar o controle não entende o funcionamento daquele controle, não entende para que serve e o como ele deve atuar e o que ele deve fazer quando ele identifica uma anomalia, a gente começa ali a ter os furos, né, do processo que acaba gerando os grandes incidentes. Se a gente for olhar historicamente, seja na energia nuclear, seja no óleo e gás, vários incidentes, quando vamos olhar ali na linha do tempo, tem sempre vários fatores se combinando e sempre aparece o fator de quem executa não ter a noção real para que serve alguns controles e o que ele precisaria fazer para aquele controle funcionar de forma correta e, principalmente, a segurança psicológica para levantar a mão e falar, esse controle não está funcionando, eu preciso acionar a cadeia de ajuda, ao invés de eu tentar executar a atividade de qualquer forma. Então, se a gente combinar a liderança com a priorização dos principais pontos, gerar conhecimento para as pessoas sobre seus papéis e responsabilidades e o processo de consciência de que quando algo não está bom, o controle não está funcionando, eu tenho que levantar a mão, a gente consegue ali, com certeza, avançar significativamente em segurança de processo. Bacana. Alguém quer? Rafael? Eu queria só complementar, para não esquecer, um outro aprendizado que a gente está vendo agora, que a melhor etapa para você fazer a segurança de processo ou começar é na etapa de engenharia. Então, a gente tem visto agora, a gente tem olhado para os nossos projetos, e é onde você consegue já eliminar uma série de riscos que vão materializar, seja num layout, né, layout seguro. Então, a gente já tem, inclusive, padrões internos. Se a gente aplicá-los na etapa de engenharia de maneira adequada, técnica,
a gente já consegue eliminar uma série desses riscos que poderiam se materializar, seja a presença, por exemplo, de uma subestação próximo de um escritório administrativo, às vezes na etapa de engenharia do layout, você já escolhe um melhor layout para aquelas pessoas não estarem ali, né? Seja na adoção de uma tecnologia, um centro de controle, que você vai ter as pessoas à distância. Então, fazer isso na etapa e depois na pré-operação, você fazer um cheque de segurança de processo, na pré-operação daquele projeto, checar se os controles estão lá, se os controles de engenharia estão a postos, você tem equipamento de reposição, se caso algum sensor falhar. Então, para mim, acho que esse elemento talvez é o... Depois de fazer o segurança com os ativos que já estão, pensar na etapa de engenharia, é fundamental. Eu, assim, comungo plenamente do que Andréia e Rafael falaram aqui. Queria fazer um destaque aqui, que eu acho que é fundamental, é a questão da disciplina e do rigor, né? Quando a gente pega no modelo do IBRAM, o eixo operações e o elemento gestão de mudança. Gestão de mudança é muito crítico, é muito importante que tenha uma preocupação com isso, né? E mudança, e quando a gente fala em mudança, no sentido amplo, né? Seja mudança no projeto, seja mudança na engenharia do projeto. Às vezes, a pessoa está fazendo um projeto e resolve fazer uma alteração lá ainda na época conceitual, na fase conceitual, no projeto conceitual, e essa mudança, às vezes, tem uma repercussão muito crítica para frente. Então, não somente no projeto, nas operações, na alteração de procedimentos, na própria disposição de materiais dentro da geotecnia. Então, eu diria que essa disciplina em avaliar uma mudança, em fazer uma avaliação criteriosa, passar essa mudança para todos os níveis, fazer uma comunicação, fazer um treinamento, talvez seja um dos pontos importantes que eu gostaria de destacar aqui. Bacana. Posso fazer também um complemento? Claro. Assim, para mim tem 3 fatores críticos de sucesso nessa jornada nossa. O primeiro é que nós, como líderes, temos que localizar as mensagens e os conceitos. Não é traduzir porque as pessoas não têm condição de entender, mas é trazer para a realidade de cada nível. Se você está falando com líderes que ainda não tiveram acesso a esse conteúdo, você tem que levar de uma determinada forma. Se você está falando com a equipe operacional, esses conceitos, você tem que levar de uma outra forma. Eu acho que a gente precisa ter sensibilidade de que o líder precisa localizar esses conceitos, porque eles podem se tornar distanciadores desse resultado que a gente quer buscar. Então, vamos buscar essa localização enquanto líderes. O segundo é que eu acho que a gente precisa fazer um link com o que tem para a pessoa, efetivamente, ao se engajar num trabalho como esse. Como isso melhora a vida dessa pessoa? Como que ela sai daquela rotina do telefone tocar de madrugada e ter que sair de perto da família para atender um evento como esse? Como que ela ganha mais tempo com a família nos finais de semana por não ter tanta frequência de problemas acontecendo na área? As pessoas precisam perceber o benefício pessoal de uma implantação como essa. E o terceiro, na minha opinião, é a conexão com o resultado. Essa conexão com o resultado, ela é delicada, ela é difícil, mas as pessoas precisam conseguir enxergar, quando os resultados especialmente vierem, o porquê desse resultado ter sido atingido. E o link desse resultado atingido com os processos, com a segurança de processos, vai criando esse ciclo virtuoso de ver que quanto mais seguro, mais resultado, quanto mais resultado, mais seguro, e essas coisas vão se fortalecendo juntas. Então, vamos lembrar dessas 3 coisas, localizar esses conceitos para os nossos times, mostrar os benefícios para eles e para elas, e fazer a conexão com o resultado, que isso vai acelerar essa nossa jornada juntos aí. Ótimo, muito bom. Eu tenho uma última pergunta aqui, que o Rafael, quando você falou sobre os CIFs, né, e eu fiquei lembrando, pensando um pouquinho no que a Jussa falou na palestra dela, sobre a empresa se perder nos KPIs de segurança ocupacional, né, e ficar naquela. Por exemplo, nós temos hoje uma operação, né, que eu cuido na mina do Andrade, a mina pequena, mas ela completou 34 anos sem acidente com perda de tempo. Quer dizer, é um sucesso, etc. e tudo. Mas isso eu aprendi há muito tempo, que você não ter acidente com perda de tempo não te garante segurança de processo, né? É um outro foco, né? Eu queria só entender lá, quando você fala do treinamento da liderança, como também da identificação dos CIFs, se vocês fazem uma categorização de tipo, isso aqui foi um CIF de ocupacional, do tipo, às vezes, uma falta de treinamento, ou, por exemplo, um evento que
poderia ter causado uma fatalidade, vamos colocar assim, uma lesão complexa, né? E você escateou, isso aqui foi um CIF de processo, quer dizer, poderia ter sido um risco catastrófico. Vocês fazem essa categorização isso hoje? Muito boa pergunta, Wagner. Na verdade, cada evento desse, quando a gente registra ele como N2, até a gente registra primeiro e depois faz uma investigação profunda desse acidente. Nessa investigação, ela envolve, inclusive, áreas independentes para complementar a investigação, e ela é investigada no mesmo nível que você investiga uma fatalidade. Então, você consegue ver todos os elementos que poderiam estar contribuídos, sejam elementos ligados à segurança ocupacional, uma violação, um elemento de um requisito de atividade crítica que não foi devidamente seguido, até eventos de segurança de processo. Aquele ambiente que estava ali contribuiu ou não, né, para aquela fatalidade ou para aquela lesão grave que ocorreu. Mas é investigado e depois a gente faz a abrangência dele em toda a organização, para saber se a gente tem algum local com características similares que poderiam levar a um outro evento ou um outro CIF desse, tá? Alguém quer completar a experiência própria? Bom, pessoal, chegando aqui em 40 segundos ainda sobrando o nosso painel, né? Vou encerrar aqui para que a gente possa concluir, continuar com o nosso congresso, que está sendo muito interessante. Agradecer primeiro ao Helber, ao Carlos, ao Bittar e à Andréia e a participação deles, né? Ocuparam o seu tempo para nos trazer suas experiências, ao IBRAM por promover esse painel, e a vocês que tiveram a paciência de nos ouvir até agora. Muito obrigado e fico muito honrado de estar aqui representando um assunto tão importante para o setor. Muito obrigado e que tenham um restante de congresso muito bom.